na escada, no andar acima do pinheirinho, de encontro com a tia, minha hospedeira, a quem via de raro em raro, mas cuja amistosa presença me era muito agradável. Tal encontro não fora muito oportuno, pois estava sujo e tresnoitado, despenteado e com barba por fazer. Cumprimentei-a e quis passar adiante. Ela sempre respeitava meu desejo de estar sozinho e de não ser observado continuamente. Mas hoje parecia ter-se rompido um véu entre mim e o mundo em redor, ter-se desmoronado a barreira. Ela sorriu e permaneceu parada. Divertiu-se essa noite, hein, Sr. Heller? Não desfez a cama e de certo deve estar cansado, não? Sim, disse eu e tive de sorrir também. A noite de ontem foi animada e, como não quisesse interromper a paz de sua casa, acabei dormindo num hotel. Meu respeito pela calma e honorabilidade da sua casa é muito grande, e às vezes me sinto como um corpo estranho nela. Não faça pouco, Sr. Heller. Eu só faço pouco de mim mesmo, pois não deveria fazê-lo. Não deveria sentir-se em minha casa como um corpo estranho. Pode viver como melhor lhe convenha e fazer o que bem entenda. Já tive muitos inquilinos distintos, verdadeiras joias de amabilidade, mas nenhum era tão sossegado ou nos incomodou menos que o senhor. E agora? Quer tomar um chá? Uma chávena de chá? Não me opus. Na sala de jantar, entre formosos retratos de seus antepassados e os móveis de seus avós, tomei um chá excelente e conversamos um pouco. A amável senhora, sem que eu perguntasse expressamente, ficou sabendo algumas coisas a respeito de minha vida e de meus pensamentos, e ouviu-me como esse misto de respeito e indulgência maternal que as mulheres prudentes têm para com as complicações dos homens. Falou-me também de seu sobrinho e me mostrou num quarto contíguo o trabalho que este fizera durante as últimas férias. Um aparelho de rádio. Ali o esforçado jovem passava seus momentos de ócio e montar aquela máquina. Seduzido pela telegrafia sem fios, prostrado de joelhos diante de um deus da técnica, cujo poder possibilitou o descobrimento, após milhares de anos, de um fato que todos os pensadores sempre souberam e do qual fizera parte o uso de que neste recente e muito imperfeito estágio atual. Falamos a propósito disso, pois a senhora era inclinada à devoção e os temas religiosos não lhe eram desagradáveis. Disse-lhe que a onipresença de todas as forças e ações eram bem conhecidas pelos antigos hindus, e a técnica havia simplesmente trazido um pouco desse fato à consciência comum, e por esse meio, no que se refere às ondas sonoras, havia construído um emissor e um receptor que ainda estavam totalmente imperfeitos. A base daquela ideia antiga, a irrealidade do tempo, não fora ainda observada pela técnica, mas naturalmente viria a ser finalmente descoberta e cairia nas mãos dos laboriosos engenheiros. Seria descoberto, talvez muito em breve, pois não só as imagens e acontecimentos presentes e momentâneos podiam chegar continuamente até nós, como a música de Paris ou de Berlim se faz agora audível em Frankfurt ou em Munique, mas também tudo o que aconteceu fica registrado e pode tornar-se atual, e que um dia, com fios ou sem eles, com ou sem ruídos, chegaremos a ouvir a voz do rei Salomão ou de Walter von der Vogelweide. E tudo isso, como hoje os primórdios do rádio, só servirá ao homem para fugir de si mesmo e de sua meta envolver-se numa rede cada vez mais cerrada de distrações e ocupações inúteis. Mas disse todas essas coisas não no costumeiro tom de amargura e desdém contra os tempos atuais e a técnica, mas em tom de pilhéria e com ar de brincalhão. A senhora se ria e passamos assim uma hora juntos, a tomar chá e nos divertirmos.
Havia convidado a admirável jovem do Águia Negra para a noite de terça-feira. E não me foi fácil esperar que chegasse aquele dia. Quando por fim chegou a terça-feira, tive perfeita noção da importância que tinham para minhas relações com aquela moça, uma simples desconhecida. E isso me encheu de espanto. Só pensava nela e esperava tudo dela. Estava disposto a sacrificar-lhe tudo e pôs tudo a seus pés, embora não estivesse em absoluto enamorado dela. Bastava imaginar que não a compareceria ao encontro ou que dele se houvesse esquecido, para ver claramente o que ela representava para mim. O mundo me parecia então novamente vazio. Os dias eram escuros e destituídos de encanto. Voltava a envolver-me a cruel quietude e a morte, e não vi outra saída daquele inferno silencioso senão a navalha de barbear. E a navalha de barbear não fora nada agradável para mim nesses dias. Não havia perdido nada de seu antigo horror. Isso era exatamente o mais terrível. Senti uma profunda e opressiva angústia em cortar a garganta. Temia a morte como uma força tão obstinada e selvagem, como se fosse o homem mais saudável do mundo e minha vida um verdadeiro paraíso. Conhecia meu estado em plena e brutal clareza e reconhecia que a intenção insuportável entre o não poder viver e o não poder morrer era o que me fazia dar tanta importância à desconhecida, a linda bailarina do Águia Negra. Era a única janela, a luminosa e diminuta abertura em minha sombria e angustiosa caverna. Era a salvação, o caminho para a liberdade. Haveria de ensinar-me a viver ou ensinar-me a morrer. Haveria de tocar com sua mão firme e formosa meu coração transido, para que ele, em contato com a vida, de novo florescesse ou se tornasse em cinzas. De onde tirava ela essa força? De onde lhe vinha a magia? De que profundos abismos se levava até ela essa profunda significação que tinha para mim? Não sabia e não me importava sabê-lo. Bastava-me saber de sua existência. Nenhuma ciência, nenhum conhecimento me importara tanto. Estava saciado deles. Precisamente nisto consistia a ignomínia e o tormento mais agudo de que eu padecia. Ver tão claramente meu próprio estado, ter perfeita consciência dele. Via este infeliz, a este lobo da estepe diante de mim, como uma mosca numa teia de aranha, e contemplava com seu destino, forçava o desenlace. Como pendia da teia enlaçado e indefeso, como a aranha se dispunha a devorá-lo, como aparecia também uma salvadora mão. Poderia dizer as coisas mais racionais e inteligentes sobre a concatenação e os motivos do meu padecimento, da enfermidade de minha alma, de meu enfeitiçamento e de minha neurose, pois a mecânica era evidente para mim. O que mais me fazia falta, aquilo que suspirava tão desesperadamente, não era saber e compreender, mas vida, decisão, movimento e impulso.